queridos, essa é a nossa Escola Bíblica Dominical deste domingo, dia 5 de julho de 2020. Primeira lição, acertadamente o nosso pastor presidente decidiu fazer a troca entre as revistas dos jovens e os adultos, nesse trimestre, esse terceiro trimestre. Os jovens vão estudar a lição dos adultos do segundo trimestre e nós, adultos, vamos estudar a lição dos jovens. O tema é um excelente tema, tempo de conquista, fé e obediência no livro de Josué. Para esses tempos difíceis, que estamos passando, o Senhor está nos ensinando a conquistar. Nossa primeira lição vai falar sobre o livro de Josué e o tempo de conquista. O nosso texto do dia, mais conhecido como texto áureo, está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 37, que diz assim: mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. A síntese, também conhecida como verdade prática, diz assim: os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. O objetivo desta lição é apresentar um panorama geral do livro de Josué, trazer a compreensão ao propósito e à divisão interna e os valores históricos do livro de Josué, fazer conhecido os fatos que antecederam a história do livro. Nossa leitura em classe, ela está lá em Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Eu sugiro que você pare agora o seu vídeo e faça a leitura como um bom aluno da escola dominical. Muito bem, espero que você tenha parado o vídeo, tenha feito a sua leitura. Também sugiro que você faça algumas marcações na sua Bíblia para melhor compreensão do texto, ou anote no caderninho à parte palavras-chave que trarão uma melhor compreensão do texto. Introdução. Muito bem. O livro de Josué, ele tem início, antecede ao livro de Josué, Adão. Deuteronômios, capítulo 32, do versículo 6 ao 9, vai nos mostrar esse aspecto. Dentro deste texto, quero destacar apenas o versículo 8, Deuteronômios 32, do 6 ao 9, eu quero destacar o 8. Sugiro a você que examine todo o texto mais tarde. O 8 diz assim: quando o Altíssimo distribuía as heranças das nações, lá em Adão, viu? Quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu termo aos povos conforme o número dos filhos de Israel. Então, lá em Adão, Deus começando tudo, ele já estava pensando na nação de Israel, que mostra que o nosso Deus não deixa escapar nada na história humana e que está no controle de tudo e que seus pensamentos vão muito mais longe do que a gente imagina. Na linha do tempo, por volta de 2000 anos, no ano de 2091 a.C., Deus faz uma promessa a Abraão. O mais conhecido versículo de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 3, onde eu destaco o 2, que diz assim: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Veja, Deus planeja, desde Adão, aqui faz a promessa a Abraão. Ele está já querendo estabelecer a nação. No ano 1885,
antes de Cristo, José, filho de Jacó, já é nascido e ele interpreta o sonho de Faraó. E nessa interpretação, todos conhecem, está lá em Gênesis capítulo 41, do versículo 25 ao 40, e o versículo 54 registra essa história, né? Era 7 anos de fome, mas também havia, antecedendo os 7 anos de fome, os 7 anos de bonança. Gênesis capítulo 41, versículo 27, é o versículo que eu destaco, está dizendo assim: e as 7 vacas feias, à vista e magras, que subiam depois delas, são 7 anos, e as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Durante esses 7 anos de fome, né, tem desenrolado toda aquela história de José estar morto, se tornar governador do Egito, e seus irmãos iam ao Egito para comprar comida, e ele se encontrar com seus irmãos. Após isso, Jacó vem morar no Egito. E Jacó, no Egito, morre. Vejamos bem. O tempo de fome seria 7 anos. Israel vem para o Egito. Jacó vem para o Egito com seus filhos, né? Solicitado por José. Vai para a terra de Gósen, uma das melhores terras de Faraó. São sustentados por José. E lá ficam durante esses 7 anos da fome. Passados 7 anos, uma pessoa, né, inteligente diria: vou voltar para minha casinha, a minha terra natal. Deixei lá amarrado o meu gadinho, vou voltar lá para cuidar do que é meu. Mas os filhos de Jacó não pensaram assim. José, governador do Egito, né? Eles sendo sustentados por José, tudo do bom e do melhor, não é? Oh, coisa boa, né? Passou o período da fome, agora vamos ficar com José, né? José é um cara legal. E aí, Jacó, né, morre. E o desejo de Jacó é ser enterrado lá na sua terra. Ao final dos 7 anos, eles tiveram a primeira oportunidade de voltar para a terra. Quando Jacó morre, Gênesis capítulo 49 e o capítulo 50 até o 21 vai registrar isso, eles fazem uma viagem de volta para a sua terra, né? De volta para a minha terra. E em Gênesis, né, capítulo 49, capítulo 50, versículo 8, vai registrar que eles deixaram as crianças e suas ovelhas no Egito, lá em Gósen, e viajaram para Canaã. E quando chegaram em Canaã, chegaram com os servos de Faraó, uma comitiva enorme para enterrar Jacó. As pessoas de Canaã ficaram meio que assustadas, né? Aquele era o melhor momento para se reestabelecer na terra. Deus deu a primeira oportunidade, quando passou a fome, a segunda oportunidade, quando foram enterrar Jacó, né? Mas aí, José, vendo o sofrimento dos irmãos, convida para eles morar lá. Diz: não se preocupe, eu vou ser o consolo de vocês, eu vou sustentar vocês. Gênesis, capítulo 50, versículo 21. E eles, como tinham deixado os filhos, né, isso mostra que tinham intenção de voltar, tinham deixado seus pertences, voltam.
1805 a.C., José morre. Gênesis, capítulo 50, do versículo 22 ao 26, vai mostrar isso. José morre. E antes de José morrer, no versículo 24, de Gênesis capítulo 50, ele vai pedir que eles levem os ossos dele, para ser enterrado em Canaã. Em outras palavras, quando vocês forem para aquele lado de lá, levem os meus ossos e enterrem lá na minha terra. Irmãos, isso era mais uma vez Deus dando a dica. Terceira chance. Volte para Canaã. Eles estavam bem. Eram agora numerosos, tinham muitas posses. Praticamente toda a terra tinha passado fome e passava uma necessidade enorme. Mas os israelitas não estavam assim. Em 1526, eles decidiram ficar, né? José sustentou eles de pão enquanto pôde e, falecendo, agora estavam por conta própria. E já podiam andar com os próprios pés, porque já tinham as suas fazendas, os seus negócios, os seus gados, suas ovelhas, seus filhos, e toda aquela geração, irmãos próximos de José, já tinha passado, já tinha morrido. José é enterrado no Egito, com toda a dignidade de um príncipe do Egito, né? E com tudo que lhe era necessário. Gênesis. Aí vamos ver agora a questão da escravidão. Os povos, durante a fome, venderam suas terras e venderam a si mesmo. A escravidão, lá naquele lugar, né, naquela região do Egito, de Israel, ali na Arábia, na Babilônia, ela acontecia de 3 formas. Primeira forma: se você tivesse uma dívida e não pudesse pagar, você se tornava escravo durante um tempo, onde seria descontado o preço da sua dívida e o preço do que você se alimentava. Por isso era considerado escravidão, porque ao ficar na casa do seu senhor, você ia se alimentar, ia usar coisas, né, roupa, toda a estrutura, e tinha que pagar por isso também. E, ao mesmo tempo, seu trabalho sem salário ia pagando a dívida que você tinha. Então, era considerada escravidão porque demorava muito tempo para se pagar dessa forma, né? Trabalho escravo. A segunda forma era se você tivesse uma dívida e tivesse filhos, você poderia dar ao seu filho para ser adotado pelo seu senhor, e nessa adoção ele seria um servo permanente na casa daquele senhor. E essa dívida sua era quitada. Aconteceu isso com a mulher, né, a viúva, que foi falar com Eliseu e não tinha com que pagar. E o Senhor foi ali, proveu para ela o azeite para ela pagar a dívida. Os seus filhos iam ser levados para pagar a dívida. A terceira forma de ser escravizado é por meio militar, né? Uma nação chega, sitia, prende, domina e tira os direitos de cidadania de uma outra tribo, raça ou nação. É a terceira forma de ser escravizado. Bom, os israelitas não venderam suas terras, porque José sustentava eles de tudo. Os israelitas não se tornaram servos, eles não se venderam a si mesmos em troca de comida.
porque José lhes dava tudo. Mas em Gênesis, capítulo 47, destacando o versículo 12 e o versículo 19, você vai verificar que as outras nações tanto venderam suas terras, quanto se tornaram servos de Faraó. E isso fez o Egito se tornar imenso, dominador, um império, né, imensurável naquela região. Então, não foi assim que os israelitas se tornaram escravos. Eu gostaria que você depois lesse Gênesis capítulo 47, do versículo 11 ao 23, você vai ter uma ideia, um panorama melhor sobre isso. Os israelitas se tornaram escravos porque permaneceram na terra. E permanecendo na terra, Êxodo, capítulo 1, do versículo 6 a 22, vai mostrar isso. Eles se tornaram muito numerosos. Êxodo, capítulo 1, versículo 9, 11 e 14, vai nos mostrar. Faraó falando, dizendo assim: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Começou a causar medo, né? Eles começaram a ficar com medo, porque no Egito havia uma cultura que as famílias do Egito Baixo guerreavam contra as famílias do Alto Egito, que é quem dominava todo o Egito, tomavam o poder, matavam todas as famílias da realeza e se tornavam governadores. E apesar daquele rei não conhecer os feitos de Josué, os feitos de José, nem conhecer a família de José, e não ter conhecido o rei da época de José, foi outro rei que ele venceu e dominou. Apesar disso, ele percebeu que os israelitas tinham uma grande estrutura e era um grande povo crescente, né? Preocupado com isso, né? Ele começa a aumentar os tributos para torná-los pobres. Quanto mais imposto, menos dinheiro eles tinham. Ele começa a afligir eles com cargas pesadas, né? Atividades que os povos tinham que fazer para permanecer na terra. E por fim, como nada disso funcionava, ele começa a criar o controle de natalidade, matar os meninos. E, usando da força militar, começa a obrigar a eles a trabalharem duramente, amargamente, com servidão. Êxodo, capítulo 1, versículo 14, ele vai nos falar exatamente sobre isso, que eles tornaram a vida deles amarga, com dura servidão. Muito bem. Então agora os israelitas são escravos. Primeira oportunidade, acabou os 7 anos de fome. Segunda oportunidade, quando foram enterrar Jacó. Terceira oportunidade, quando José sugere, quando vocês forem lá para aquele lado, me enterrem lá. Né? Quantas vezes Deus não está sinalizando, ei, ó o tempo. Ei, ó, vá lá. Quando você quiser atender a minha vontade. Olha Deus sinalizando, né? Agora eles são escravos. Agora os métodos são outros. Deus começa a fazer eles não querer estar no Egito. Nessa matança das crianças, todos conhecem a história. Em Êxodo, capítulo 2, nasce Moisés, aproximadamente 1526 anos antes de Jesus Cristo. Êxodo,
capítulo 2, versículo 1 ao 11, vai registrar essa história. O versículo 10 vai registrar que a filha de Faraó adotou Moisés como filho, porque ele foi tirado das águas. No ano 1446 a.C., Moisés, depois de passar por um processo, ele ouve a Deus no meio de uma sarça ardente. Capítulo 3 de Êxodo, do versículo 1 ao 22, vai registrar isso. Destaco aqui o 6 e o 10, que diz assim: disse mais: eu sou o Deus de teu pai. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Versículo 10 diz: eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Quantas oportunidades Deus não deu, não foi? Oportunidades pacíficas. Agora tem que haver uma intervenção drástica, dura. No ano de 1406, depois de todas aquelas maravilhas que Deus faz, depois de todos aqueles 40 anos no deserto, mais precisamente 38 anos, Deus escolhe Josué. E aí nós temos o início do ministério de Josué sucedendo a Moisés. Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9, vai nos mostrar isso. Mas quero destacar o versículo 3 e o versículo 9. Todo lugar que pisar, a planta do vosso pé vos tenho dado. Versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E após Josué, quando termina o livro de Josué, nós temos o início dos Juízes, aproximadamente 1375 anos antes de Cristo. Mas nós vamos nos deter ao livro de Josué. Tópico 1 da nossa lição. O livro de Josué. Visão panorâmica. O livro de Josué é o primeiro livro histórico da Bíblia Sagrada. Registra a história do povo de Israel. Começou a ser registrada por volta do ano de 1400 a.C. Ela registra a história dos hebreus após a peregrinação dos 40 anos no deserto, descrita no livro de Números. Josué, capítulo 1, versículo 6. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei que daria a seus pais. Tópico 1, o livro de Josué. Subtópico 2, como era o mundo? Qual era o contexto do mundo naquela época? Estamos falando de 1400 anos antes de Cristo. No Japão, estava se desenvolvendo a primeira civilização Jōn, onde eles já começavam a construir casas e edifícios, era desenvolvida a pesca, as obras de arte, e a cultura japonesa estava sendo difundida. No Peru, a civilização já estava se desenvolvendo ao ponto de trabalhar com metais e construir vasos forjados no fogo.
Em 1500 a.C., no México, os Olmecas começam a se destacar como uma civilização cultural que já entalhavam até obras de arte em forma de figuras humanas ou deuses. Somente depois, em 1200 a.C., o Império Sírio se estabelece. O Império Assírio se estabelece. E Roma, a mais conhecida Roma, que dominou no tempo de Jesus Cristo, ela nasce em 753 anos antes de Cristo. E nós temos para mostrar a casa de Rômulo, Rêmulo e Rômulo, aqui demonstrada. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo. Vou repetir. Teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Tem dúvida que você é de Deus? Não importa se você é crente, se você não é. Pertence a Ele. A história humana, as nações, as vidas, o campo, a chuva, a relva, o fruto, pertence a Ele. Nós nos enganamos porque tomamos posse temporária. Fazemos uso, porque Ele também deixou. Se Ele não deixasse, não teríamos esse direito. E continua o texto. Teu é, Senhor, o reino. Tudo isso que você tem aí faz parte do reino dele, da governância dele. E tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Estamos falando do Velho Testamento, onde Deus Pai se apresenta. No Novo Testamento, nós vemos Jesus, por ter sofrido grande humilhação, lá em Filipenses capítulo 2. Você vai ver isso. Deus exaltou o nome dele sobre todo o nome que se nomeia no céu e na terra. E ele é o cabeça da igreja. O Senhor, digno de magnificência, poder, honra, vitória, majestade, porque tudo é dele e tudo foi feito para ele, e sem ele nada que se fez faria. Por isso, o contexto das outras nações é importante, porque influencia na construção de Canaã, na construção econômica, na construção da pecuária, da agricultura, e ali da criação dos animais, das ovelhas, o crescimento militar, tudo isso vai influenciando a história de Israel, mesmo acontecendo em outras partes do mundo, porque o comércio se interligava entre as nações mais desenvolvidas e próximas. Havia uma rota comercial. Nessa rota comercial, José é vendido lá para o Egito. Não sei se vocês se lembram, mas na história está lá descrito. Há uma rota comercial de venda de escravos, de produtos e de serviços. Subtópico 3, Canaã. Canaã, ela tem uma extensão de 290 quilômetros de comprimento por 65 quilômetros de largura. Ao sul está a 480 quilômetros do Egito.
Ao nordeste, 1.100 quilômetros de Nínive. A leste, 1.100 quilômetros da Babilônia. E a oeste, Mar Mediterrâneo. Josué, capítulo 1, versículo 4. Deus falando os limites da terra de Israel. É a única nação no mundo que tem a sua escritura, né, de posse da terra dada por Deus. Diz assim, Josué capítulo 1, versículo 4. Desde o deserto do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente. Esse grande mar aqui é o mar Mediterrâneo. Será vosso termo. Aí nós temos aqui o mapa, destaco o Líbano, destaco ali a direção em que ficava o rio Eufrates. O rio não está sendo demonstrado aí, mas era naquela direção. A terra dos heteus, que vai até mais além, lá próximo à Arábia, e o mar Mediterrâneo. Esses são os 4 pontos, e aí você faz ali uma linha, e você vai ter o terreno de Israel, né? Que Deus lá do céu riscou assim, disse, pronto, esse pedaço aqui chama-se Israel. E deu para eles desde Abraão. Tópico 2, o propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. Subtópico 1, o propósito. Apresentar uma visão do seu chamado. Mostrar os milagres da travessia do Jordão e outros milagres que aconteceram. A devoção e a obediência do povo, as campanhas militares para a conquista e a divisão da terra prometida entre as tribos. Salmo 44, versículo 3 diz assim: pois não conquistaram a terra pela sua espada. Veja, eles lutaram, eles estavam lá presentes, mas não foi por causa da espada deles que eles conquistaram. Veja que as outras nações que estavam lá estabelecidas eram mais fortes. São as mesmas nações que os 10 espias, 40 anos antes, foram lá, viram e disseram, eles são gigantes, é impossível vencer eles têm bomba atômica. Entendeu? Eles têm bomba atômica. Né? Termonuclear, termofusão. Se a gente for contra eles, vamos virar pó. Entendeu? E Josué e Caleb disseram, não, o Senhor não está conosco? Não vai ser assim. Aí o versículo 3 de Salmo 44 mostra isso. Pois não conquistaram a terra pela sua espada. Deus deixa a gente participar das suas ações. Mas só somos vitoriosos porque o seu braço nos salva. Porque a sua destra e o seu braço e a luz da sua face se agrada em fazer isto. Você pode ter a melhor das estratégias. Sem Deus, será um fiasco. Você pode ter a estratégia mais simples, que parece ser impossível dar certo. Deus é quem faz a diferença nas nossas vidas. Salmo capítulo 20, versículo 7 diz assim: uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Isso não significa que você não precise de carro e que você não precise de cavalo. Mas na sua confiança, a minha confiança, não está depositada nisso.
não significa que eles não pegaram na espada, não armaram estratégia, não foram para a luta, não tiveram que lutar. Não. Mas a confiança no Senhor derrubou muralhas que tinham extensão para passar carros, de tão larga e firme que era. Intransponível, ruiu diante deles. Jericó ruiu diante deles. E hoje só tem ruínas lá, viu? Aonde tinha essa cidade. Tópico 2. O propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. Subtópico 2, divisão. Do capítulo 1 ao capítulo 5 e o versículo 15, nós temos a preparação para a conquista. Eles não entraram na terra assim, né? Foram assim, né? Consultaram ao Senhor, passaram o Jordão, fizeram lá em Gilgal a Páscoa ao Senhor, né? E só então partiram para a batalha. O povo é preparado do capítulo 1 ao capítulo 2. Há a preparação das estratégias. Jesus mesmo disse que um rei não entra em guerra sem antes sentar, calcular, verificar. Né? As coisas no reino de Deus não são assim não, irmão. Você não pode meter a cabeça e querer fazer sem antes pensar nos riscos. Eu acho muito interessante a forma que o nosso pastor presidente, os nossos pastores, nosso coordenador, o pastor Rivaldo, o pastor Aldefran, tem conduzido as coisas. Tudo muito pensado, tudo com muita calma. Como diria o pastor Santana, em afogadilhos. Capítulo 6 ao capítulo 12. Nós vemos a conquista efetiva. Não fez um plano? Bora botar em prática o plano. O Senhor não está conosco? Não ouviu a voz do Senhor? Siga o plano. Vai dar certo. Aí vem a conquista das primeiras cidades, os Gibeonitas, né? E o resto da terra. Do capítulo 13 ao capítulo 22, nós vemos a divisão da terra. As porções da terra para cada tribo e as instruções para as cidades fortes, para os levitas e para as tribos que ficariam ao leste do Jordão. Do capítulo 23 ao capítulo 24, nós vemos as mensagens finais de Josué. Josué dá as suas últimas palavras e lembra o povo de fazer a renovação do concerto. Aquela famosa frase, né? Vocês podem servir o Deus que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha, passou a vida toda servindo ao Senhor. E no final da vida disse, eu e a minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Continuidade. Não pare. Continue. Subtópico 3, o valor do livro de Josué. Né? O livro de Josué é importante para a nossa vida devocional, porque mostra um Deus cheio de bondade e misericórdia. Muita bondade e muita misericórdia. Deus esperou. Ó, primeira chance. 7 anos de fome. Eles vão voltar? Não voltaram. Não quiseram voltar. Jacó morre. Segunda chance. Eles deixaram as crianças no Egito, voltaram e ficaram no Egito. José morre. Diz, eu quero ser enterrado lá, viu? Quando vocês forem para lá, eu quero ser enterrado lá. E eles não voltaram. Aí, por intervenção do anzol de Deus, se posso chamar assim, parafraseando, né? Deus permite a escravidão, incomoda eles lá para que eles não fiquem no Egito e eles retornam para a terra.
Mas quero fazer uma aspa aqui. Quando o povo de Deus está passando por um processo, não pense você que este povo está abandonado. Não é porque o inimigo se levantou contra você que você está entregue nas mãos deles, não. Não, Senhor. Deus se importou com a matança das crianças. Deus se importou com o chicote. Deus se importou com os maus tratos. Quando ele fala com Moisés, ele disse assim: eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Eu tenho visto. É como se ele quisesse dizer: não precisava passar por isso, mas eu não estou gostando, porque eles estão passando. Está abandonado não, viu? Ninguém que esteja passando por um processo difícil está abandonado. O Senhor está no controle. Ele está no controle. Tem termo, tem dia, tem hora marcada. Meu vassou. Para esse negócio. Romanos, capítulo 15, versículo 4. Diz assim: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aí hoje nós estamos aqui e estamos aprendendo. Ó, Deus dando uma oportunidade, né? Primeira, segunda, terceira oportunidade. Aproveita as oportunidades de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Só tem testemunho quem tem fé, quem crê, quem tem confiança na voz de Deus, na palavra de Deus, quem tem por certo que ele vai cumprir com aquilo que ele fala, promete. Ele se responsabiliza. Ele não é o filho do homem para que minta. Nem é homem, né? Para que mude de opinião. Terceiro tópico, antecedentes históricos. Primeiro subtópico, o deserto chegou ao fim. Olha que boa notícia. Os milagres experimentados durante a caminhada pelo deserto se tornariam mais esporádicos. Porém, Deus estava dando-lhe uma terra que manava leite e mel. Enquanto o povo estava lá no deserto, por causa da sua desobediência e falta de fé, 40 anos, Deus não desamparou um dia, pôs eles no deserto, mas sustentou de tudo no deserto, mesmo com toda reclamação, mesmo com toda murmuração, mesmo com toda falta de fé. Estevão, ele diz que por 10 vezes, né? Não, quando Deus conversa com Moisés, ele diz que por 10 vezes, né? O povo de Israel testou a paciência dele. Sabe o que é testar a paciência de Deus? Oh, ele é muito paciente. Muito. 10 vezes testar a paciência de Deus. Né? E Deus foi misericordioso. Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: não te mandei eu? Deus não mandou? Faça a sua parte. Esforça-te. Tenha bom ânimo. Não tema, nem te espante. Isso significa que a sua força vai chegar no limite e você vai precisar se esforçar. A gente só se esforça
quando a força acaba. Sabe quando a força acaba? Aí a gente tem que se esforçar. Sabe quando a fé acaba? Aí é que a gente tem que ter fé. Aumentar a nossa fé. Ter bom ânimo. Em vez de se sentir derrotado, em vez de deixar que a depressão domine, em vez de ficar assombrado, não fique assim. Tenha bom ânimo. Quem tem bom ânimo, quem tem fé, acredita em dias melhores. Acredita que Deus vai mudar a circunstância. Acredita que tudo que isso está passando é temporário. Tenha bom ânimo. Não tema. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não tema. A palavra de Deus é verdadeira e totalmente confiável. Não há por que temer. Todos nós temos momentos em que trememos, mas devemos trazer a nossa confiança no Senhor e não temer. Não se espante. Se espantar aqui é desesperar-se. Desesperar é tomar atitudes insensatas, impensadas, que não podem ser desfeitas no momento da pressão. Não se desespere. Não se espante. Já é esperado. Nada escapou ao controle e à observância de Deus. Já é esperado. Você acha que Deus não pensou nos nossos dias o que aconteceria? Ele tem o domínio de tudo e a resposta para tudo vem do Senhor. Porque Ele é o Senhor, teu Deus, e Ele é contigo, por onde quer que andares. Deuteronômio 31, versículo 3 diz: O Senhor teu Deus passará adiante de ti, e Ele destruirá estas nações de diante de ti, para que possuas. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem falado. Sobre o tópico 2, as últimas palavras de Moisés. Com o fim da caminhada pelo deserto, o povo chegou à fronteira da terra prometida. E, por orientação do Senhor, Moisés convocou uma reunião com todos, pois ele sabia que morreria em breve sem entrar em Canaã. Números capítulo 27, versículo 18, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Toma a Josué, filho de Nun, homem em que há o Espírito, e impõe a tua mão. Não é porque é bonitinho, não é porque é capacitado, é porque Deus escolheu. É porque tem o Espírito. E é porque Deus manda impor a mão, autorizando, dando autoridade. Não é bom, né, desafiar uma pessoa que Deus colocou na frente, porque é como se afrontar o próprio Senhor. Não concorda? É um direito seu. Ore, dê sugestão, fale, se expresse, mas não se levante, porque estará combatendo o Senhor. E a Bíblia fala que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Seja inteligente. Não concorda? Aconselhe, ore e espere que o Senhor vai falar com seu líder. Porque ele tem o Espírito de Deus. E sobre ele foi colocada uma mão.
de autoridade. E quem colocou essa mão foi Moisés, um homem. Tem gente que diz assim, eu não aceito imposição da mão do homem, mas Deus mandou Moisés impor a mão, transferindo a autoridade. Transferindo a autorização espiritual. Devemos pensar nessas coisas. Números capítulo 27, versículo 22 e 23. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. É besta? Tomou a Josué, apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele impôs as suas mãos e deu ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Coisa linda. Timóteo, capítulo 2, versículo 4 a 7. Moisés, terminando a sua carreira, né? Assim como Paulo, transfere ali a autoridade, transfere ali as últimas palavras de orientação, né? Para que o trabalho do Senhor continue. Nós damos a nossa parcela de participação, nossa parcela de contribuição, mas nós somos participantes do reino. No momento que o Senhor quiser nos tirar, nós somos cidadãos contribuintes do reino. E outra autoridade é levantada e nós devemos respeitá-la. Não é porque eu fui que agora eu vou ficar medindo autoridade. Não, Senhor. O meu tempo foi aquele. Agora vem o tempo de outro. E eu tenho que me submeter. Está debaixo de autoridade. Porque aquela pessoa que está com autoridade representa Deus. Olha quantas coisas a gente aprende no livro de Josué. Quantas coisas a gente aprende no livro, nessa transposição de um líder para outro, né? Paulo ele diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate. Pronto, terminei meu ministério. Acabei a carreira. Ele não desistiu da carreira, ele não entregou o cargo, não entregou os pontos, né? Da melhor maneira possível ele fez. Acabou a carreira. Guardou a fé. A fé você vai guardar sempre. Independente de você ser líder ou independente de você ser liderado. A fé você vai guardar sempre. Um novo tempo de fé e expectativa. A expectativa de que algo poderoso da parte de Deus aconteceria e que teriam grandes vitórias, transformou-se em uma certeza entre os hebreus. Jeremias 29, 11 diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O Senhor trabalha por nós, meus queridos. Podemos aprender, mediante a leitura do livro de Josué, que eu recomendo a você, que o quanto é glorioso confiar em Deus e obedecer às suas ordenanças. Jeremias 29, 12, 13 e 14, que diz assim, então me invocareis, e irei, e orareis a mim, e eu ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E o 14, apenas a parte A e B, que diz assim, serei achado de vós, diz o Senhor. Amém, meus queridos. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado, pastor Alefan. Que o Senhor abençoe a todos os alunos da nossa EBD e que você possa compreender através do Espírito Santo muito mais
do que foi dito nesta aula. Deus abençoe. Até a próxima aula.